Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fórum Nerd, finalmente de volta com uma nova série do bloco Cine Recap para uma ocasião muito especial. Pois daqui a poucas semanas nós finalmente teremos o grande lançamento do DCU nos cinemas com a estreia de Superman de James Gunn. E com isso, nós iremos revisitar a história dos principais filmes desse icônico personagem desde Christopher Reeve até a última encarnação vivida por Henry Cavill. Infelizmente, como eu só consegui arranjar tempo para produzir esse vídeo agora, e como eu também não quero que essa série fique muito longa, eu resolvi dividir esse bloco em 3 partes. A primeira para falar dos 2 primeiros filmes do Christopher Reeve, a segunda para falar sobre Superman 3 e 4, e a última para falar dos 2 últimos reboots do personagem. Eu até cogitei fazer um vídeo sobre Batman vs Superman, já que esse ainda é um filme que tem mais elementos do núcleo do Superman do que do Batman. Só que existe um probleminha que me impede de fazer esse vídeo. Eu não quero! Mas enfim, como essa primeira parte é dedicada a falar sobre coisas boas, vamos começar com os 2 primeiros filmes da versão mais icônica do Superman dos cinemas, que são Superman, o filme, e Superman 2, A Aventura Continua. Com direção de Richard Donner e estrelado por Christopher Reeve, o primeiro filme do Superman, lançado em 1978, é possivelmente o filme mais importante para a história do subgênero de super-heróis nos cinemas. Surgindo em uma época onde filmes assim eram inimagináveis, até nos dias de hoje ele serve como inspiração para vários lançamentos de super-heróis nos cinemas, tanto na Marvel quanto agora na DC. E embora hoje em dia existem vários filmes com efeitos especiais melhores, esse filme realmente fez com que as pessoas acreditassem que um homem poderia voar, assim como é dito no pôster. Mas enfim, como eu quero dar logo início a esse vídeo, vamos começar. Primeiramente, eu vou logo avisando que eu só consegui achar a versão estendida do primeiro filme para assistir, que tinha aproximadamente uns 7 minutos adicionais em comparação à versão original. Depois de uma abertura muito longa, o filme começa no planeta Krypton durante o julgamento do General Zod e seus seguidores que acabam sendo sentenciados a passarem a eternidade na Zona Fantasma pelo Conselho de Krypton e por Jor-El, interpretado por Marlon Brando, que foi o ator mais bem pago do filme, apesar do seu tempo de tela relativamente curto, seu comportamento duvidoso e da sua incapacidade de pronunciar o nome Krypton corretamente. Of the planet Krypton, charged with maintaining the defense of the planet Krypton itself. Neither I nor my wife leave Krypton. E embora Jor-El fosse um cientista muito respeitado, o Conselho de Krypton, que é praticamente a versão deles do STF, não acredita em sua teoria de que o planeta estaria prestes a explodir. Portanto, contra a vontade do Conselho, Jor-El e sua esposa Lara enviam seu filho recém-nascido Kal-El para a Terra, sabendo que lá ele terá habilidades inigualáveis aos dos seres humanos por causa da radiação do seu Sol amarelo. Toda essa sequência em Krypton, assim como a participação do Marlon Brando, acumulam aproximadamente 20 minutos do filme. E embora eu imagine que esses efeitos e visuais devem ter sido bem impressionantes para a época, essa versão de Krypton é visualmente muito limitada, com um cenário onde tudo é branco e feito de cristais. Eu sei que eles provavelmente não tinham como fazer isso na época, mas mesmo que fosse por pouco tempo, eu gostaria de ver uma Krypton que mostrasse melhor como a sociedade deles funcionava. O bebê Kal-El acaba caindo na cidade de Smallville, onde ele é acolhido pelo gentil casal de fazendeiros Jonathan e Martha Kent, que dão a ele o nome de Clark. Em seguida, cortamos para alguns anos depois, durante a sua adolescência, onde descobrimos algumas de suas habilidades, como super força e super velocidade. Apesar de Clark acreditar que ele pode fazer mais com seus dons, seu pai diz a ele que ele tem um propósito maior, mesmo sem saber o que é ainda. Mas logo em seguida, Jonathan morre de um ataque cardíaco. Pessoalmente, diferente dos pais do Bruce Wayne ou do tio Ben do Homem-Aranha, eu não acho que matar o Jonathan ou a Martha Kent precisa ser algo obrigatório em toda adaptação do Superman, já que existem várias versões onde os dois permanecem vivos e servem para dar apoio moral ao filho. Mas no caso desse filme, isso acaba funcionando muito bem por estabelecer que existem certos limites que nem o Superman, com todos os seus poderes, consegue ultrapassar. Tudo isso que eu posso fazer, todos esses poderes, e eu não pude salvá-lo. Após a morte de seu pai, Clark descobre o cristal na cápsula que trouxe ele até a Terra e parte em uma jornada para descobrir mais sobre si mesmo depois de se despedir de sua mãe.
O cristal acaba levando ele até o Ártico e cria uma fortaleza imensa de gelo, onde ele finalmente conhece o holograma do seu pai biológico e aprende mais sobre as suas origens kryptonianas. Aqui nesta enorme fortaleza de solidão. Apesar de atualmente essa ser uma história que praticamente todo mundo já conhece, tanto a abertura em Krypton quanto o segmento em Smallville fazem um bom trabalho em estabelecer a origem desse Superman. Mas um problema, que talvez seja um negócio mais pessoal meu, é que a versão desse filme que eu assisti teve 2 horas e meia de duração e levou exatamente 50 minutos para o Christopher Reeve finalmente aparecer. Cortamos para 12 anos no futuro, onde Clark já é um adulto que conseguiu um trabalho na cidade de Metrópolis como jornalista do Planeta Diário, onde conhecemos alguns indivíduos como seu chefe Perry White, seu colega fotógrafo Jimmy Olsen e, claro, o seu par romântico Lois Lane, interpretada por Margot Kidder. Pra mim, essa é a parte onde o filme realmente começa a ficar bom, muito por causa da atuação do Christopher Reeve como Clark Kent. Até hoje, muitas pessoas fazem piada sobre como o disfarce do Superman é apenas um óculos, mas o que elas não percebem é que também existe toda uma maneira de agir sobre como o personagem é em contraste ao seu alter ego, com o Clark Kent sendo uma pessoa ordinária e atrapalhada, enquanto o Superman é mais confiante e imponente. E isso é algo que o Christopher Reeve entendeu muito bem, não só na parte da atuação, como também no porte físico do personagem. Depois que Clark salva Lois de um assalto, acompanhamos uma dupla de policiais que estavam perseguindo um homem suspeito chamado Otis, mas um desses policiais acaba sendo brutalmente assassinado pelo grande vilão do filme, Lex Luthor, interpretado por Gene Hackman. E bom, vamos dizer que essa é uma boa hora para pelo menos começar a falar do histórico do Lex Luthor nos cinemas. Embora muitas pessoas conheçam o personagem por ele ser o dono de uma empresa multimilionária que usa sua própria tecnologia para benefício próprio, nas suas primeiras aparições nos quadrinhos, ele era basicamente um cientista maluco que tentava cometer diversos crimes elaborados que eram impedidos pelo Superman. Mas mesmo depois dele ter sido reinventado nos quadrinhos, com seu status de CEO e o surgimento da sua empresa, nenhuma versão para os cinemas conseguiu retratar o personagem corretamente. Apesar dele ser bem caricato, não é como se o Gene Hackman tivesse feito um trabalho ruim como personagem. Mas aqui, ele é um investidor imobiliário que refere a si mesmo como a maior mente criminosa que o mundo já viu, que também vai cometer o crime do século. Eu estou doente, senhorita Tessmacher, logo quando estamos a poucos dias da execução do crime do século. E como você pretende cumprimentar a mente mais criminosa de nosso tempo, hã? Vai me dizer que sou um gênio? Isso sem falar que o ator se recusou a ficar careca para o papel, sendo que já tinha sido uma luta para o Richard Donner convencer ele a raspar o bigode. Mas eles até que conseguiram compensar por isso, fazendo ele vestir uma variedade de perucas ao longo do filme, só para ele revelar a touca de calvície no final. Durante a noite, enquanto se preparava para chegar até o aeroporto e se encontrar com o presidente, Lois quase morre em um acidente de helicóptero, até que finalmente chegamos na tão aguardada parte que fez as pessoas da época acreditarem que um homem realmente poderia voar. Meu Deus, o que é aquilo? Pronto, senhorita. Está salva. Você me salvou? E quem salva você? Embora esse filme não tenha necessariamente grandes cenas de ação, toda essa sequência do Superman se revelando pela primeira vez só para realizar boas ações como impedir um furto, sustentar um avião em queda ou simplesmente salvar um gato de uma árvore, ainda são momentos empolgantes que retratam bem as habilidades que destacam o personagem. Depois de uma noite onde o Superman virou o grande assunto do momento, Clark discretamente entrega um bilhete para Lois dizendo que ele irá até o seu apartamento mais tarde para ser entrevistado por ela sem revelar sua identidade. E como prometido, Superman chega até o local do encontro marcado, onde ele responde várias perguntas relacionadas às suas origens kryptonianas. E é nessa cena onde se destaca a química desse casal. Qual a sua idade? Tenho mais de 21. Ah, entendi. Não quer que ninguém saiba a sua idade. Tá certo. Qual é o seu tamanho? Qual a sua altura? 1,88. 1,88 m. E quanto você pesa? Mais ou menos 80 quilos. Bem, eu concluo que todas as suas outras funções vitais sejam normais. Ele então leva Lois para voar pela cidade, no que é uma das cenas mais icônicas e bonitas do filme, mas também uma das mais estranhas. E eu digo isso porque do nada a Lois começa a recitar um poema na cabeça dela. Você pode ler meus pensamentos?
Então me explique o que é isso que você me faz sentir. Eu não sei quem é você. E por que você me trata com tanto carinho e me protege com tanto cuidado? Quando você me olha com ternura, eu me sinto como uma menina. Você pode ver bem dentro de mim. Mas assim, a cena não fica tão ruim assim se você olhar para ela como algo que saiu diretamente de uma história em quadrinhos, naqueles momentos onde os personagens recitam um monólogo muito específico nos balões de pensamento. De qualquer jeito poderia ser pior, já que originalmente ela iria cantar nessa cena. Depois que Lois publica sua entrevista com Superman, Lex Luthor de algum jeito consegue deduzir corretamente que os fragmentos da explosão de Krypton caíram na Terra e que eles são extremamente letais para o Superman. Algumas pessoas podem passar por uma guerra e dizerem que foi apenas uma grande aventura. Outros podem ler os ingredientes numa embalagem de goma de mascar e desvendar os mistérios do universo. Ué, eu não entendi. Então ele viu isso numa embalagem de chiclete? Lex e seus capangas então roubam 2 mísseis militares com um plano comicamente elaborado. E se esse filme de fato serviu de inspiração para a maioria dos filmes da Marvel, então essa cena deve servir de inspiração para as piadinhas também. Façam uma massagem no tórax e, caso não resolva, respiração boca a boca. Sim, senhor. Sargento, eu não vou permitir que um dos meus homens faça qualquer coisa para a qual eu mesmo tenha sido treinado. Sim, Major, mas... Chama a ambulância. Enquanto a Lois estava no oeste investigando uma fraude em venda de terras, Lex utiliza uma frequência específica para mandar uma mensagem ao Superman dizendo que ele irá detonar um cilindro de gás tóxico que irá exterminar metade da cidade se o Superman não o encontrar em 5 minutos. Clark então pula de uma janela sem ninguém ver e seu uniforme magicamente aparece durante a queda. E pra ser sincero, eu não acho que essa é uma habilidade que ele realmente tem nos quadrinhos. Superman consegue chegar ao esconderijo de Lex e passa por todas as suas armadilhas como se não fosse nada. Só para Lex depois dizer que a história do cilindro de gás era mentira e então revelar o seu verdadeiro plano de explodir boa parte da Califórnia para elevar o valor das suas terras na costa oeste com os mísseis que ele reprogramou. Bem-vindo à nova costa oeste, a minha costa oeste. Costa del Lexi, Luthorville, Marina del Lexi, Otisburg. Otisburg? A senhorita Teschmacher, ela ganhou a sua própria... É um lugarzinho encantador. Otisburg? Tá bom. Aí vai uma curiosidade interessante. Otisburg chegou a virar um distrito em Gotham City. Sabendo que isso irá resultar na morte de milhões de pessoas inocentes, Superman tenta impedir os planos de Lex, mas ele acaba sendo enganado ao abrir uma caixa de chumbo que continha um meteorito de kryptonita que Lex roubou de um museu e em seguida ele é jogado na piscina para se afogar. Com isso, os 2 mísseis são lançados, mas sem ele saber, Lex é traído pela sua assistente, a senhorita Eve Teschmacher, porque um dos mísseis iriam atingir o local onde sua mãe morava. Então, depois de fazer o Superman prometer que iria salvar sua mãe primeiro, ela o salva e ainda se aproveita da situação. Por que foi que você me beijou primeiro? Eu pensei que depois você iria me abandonar. Ao recuperar suas forças, Superman voa rapidamente até a Califórnia para deter os mísseis. Ele então consegue mandar um para o espaço, porém o outro acaba explodindo e causa um enorme terremoto, fazendo com que o Superman se apresse para salvar o máximo de pessoas possível. Mas infelizmente ele não consegue chegar a tempo para salvar Lois e ela acaba morrendo depois de ter sido soterrada por escombros. E em um dos momentos mais exagerados de todo o filme, Superman literalmente volta no tempo fazendo a Terra girar ao contrário. Sim, isso realmente acontece. Não faz nenhum sentido por diversos motivos. Porque assim, eu nem sei se eu preciso explicar isso, mas realisticamente, se o Superman fizesse isso no mundo real, ele causaria uma catástrofe muito maior do que a que o Lex Luthor planejava fazer. Enfim, Superman consegue salvar Lois, manda o Lex Luthor para a cadeia, e o filme termina com ele no espaço, sorrindo para a câmera como o ícone que ele é. O que se pode dizer? Superman, o filme, foi um tremendo sucesso na época de seu lançamento, que serviu como grande pontapé inicial para os filmes de super-heróis. Então, mesmo que esse não seja necessariamente o seu filme favorito do subgênero, ainda é importante respeitar a sua história, já que sem ele, dificilmente teríamos os filmes do Batman, do Homem-Aranha e de vários outros personagens que nos renderam ótimas produções.
2 anos depois, tivemos o lançamento de sua sequência com Superman 2 A Aventura Continua, que foi filmado simultaneamente com o primeiro filme. Mas se vocês achavam que a DC só passou a ter problemas de bastidores com a Liga da Justiça de 2017, então vocês com certeza não conhecem a história por trás desse filme. Depois do sucesso do primeiro Superman, o Richard Donner acabou sendo demitido no meio da produção por ter se desentendido com os produtores, fazendo com que ele fosse substituído por Richard Lester, que logo depois voltou para dirigir o terceiro filme. Mas apesar de tudo, o filme ainda acabou sendo um sucesso bem recebido. E em 2006 foi lançado o corte do Richard Donner, que é a versão que nós iremos analisar aqui, já que foi a única que eu consegui encontrar. Começamos com uma recapitulação dos eventos do primeiro filme e somos reintroduzidos ao General Zod e aos seus seguidores Ursa e Non, que estavam presos na Zona Fantasma desde a explosão de Krypton. Mas então é revelado que um dos mísseis que o Superman lançou para o espaço acabou libertando o trio de vilões que agora possuem os mesmos poderes que ele. Enquanto isso, de volta ao planeta diário, Lois agora suspeita que Clark e Superman são a mesma pessoa pelo simples fato de que eles nunca aparecem no mesmo lugar ao mesmo tempo. E depois que ela e Clark são designados a se passarem como um casal para cobrirem uma matéria nas cataratas do Niágara, Lois pula de uma janela para forçar Clark a admitir que ele é o Superman, mas ele acaba sendo mais esperto e meio que faz ela passar vergonha. De volta ao Lex Luthor, que aceitou usar uma touca de calvície por uns 10 minutos nesse filme, ele, com a ajuda da senhorita Taskmaster, que havia literalmente traído ele no último filme, consegue escapar da prisão e deixa Otis para trás. E com uma caixa preta que ele construiu enquanto estava na cadeia, ele e sua assistente chegam até o Polo Norte, onde conseguem encontrar a Fortaleza da Solidão. É fantástico. Fantástico. Say that again? Através das gravações de Jor-El, Lex fica sabendo da existência do General Zod e do perigo que ele e seus seguidores podem causar na Terra. Curiosamente, como eu estou vendo a versão do diretor, uma das principais diferenças que ela teve com a versão que foi para os cinemas são as cenas com o Jor-El. Na época, mesmo já tendo filmado as suas cenas, o Marlon Brando exigiu uma quantia imensa de dinheiro para que sua imagem fosse usada no segundo filme, sendo que ele já tinha recebido um salário muito alto no primeiro. Então, na época em que o filme saiu nos cinemas, eles simplesmente cortaram as cenas com Jor-El e substituíram o personagem pela mãe biológica do Superman. Lembrando mais uma vez que eu não tenho como comentar sobre o que eu acho dessas diferenças, já que eu não consegui ver a versão que foi para os cinemas. Enquanto isso, nas cataratas do Niágara, Lois volta a suspeitar da identidade de Superman depois que ele salva um moleque burro de recriar um episódio do Pica-Pau justo quando Clark sumiu para comprar um cachorro-quente. Por causa disso, quando eles voltam para o seu quarto de hotel, Lois tenta mais uma vez fazer com que Clark admita que ele é o Superman, usando uma... Meu Deus, o que você tá fazendo, sua doida? Lois, não seja louca, Lois. Não, não, Lois! É você. Você entende que... se estivesse errada, Clark Kent teria morrido. Com uma bala de festim? Ah tá, uma bala de festim. Depois que Clark finalmente admite que ele é o Superman, ele leva a Lois para conhecer a Fortaleza da Solidão. E também o seu quarto. Enquanto isso, Zod e seus capangas que chegaram até a Terra descobrem mais sobre os seus novos poderes enquanto arranjam briga com as autoridades locais. E uma das principais diferenças que esse filme tem com o primeiro é que ele tem muito mais cenas de ação que geralmente são proporcionadas por esses três. De volta ao motel da Solidão, Kal-El diz para o seu pai que ele quer viver como um humano normal para poder ficar com a Lois, mesmo isso não sendo aconselhável. Então, depois de tanto insistir, Jor-El mostra para ele uma câmera que Kal-El usa para remover todos os seus poderes. Tá, beleza, ele é humano agora, mas como é que ele e a Lois vão fazer para ir embora do Ártico?
De alguma forma, eles chegam até uma lanchonete onde um cara mega implicante arranja briga com eles e Clark leva a sua primeira surra como um ser humano normal. Voltando a Zod e seus capangas, eles, depois de terem enfrentado o exército, atacam a Casa Branca e forçam o presidente dos Estados Unidos a se curvar perante ele. E mais tarde, Lex também aparece na Casa Branca e faz um acordo com Zod dizendo que ele sabe como atingir o filho de Jor-El. Logo depois de ter levado uma surra, Clark percebe o erro que cometeu e volta até a Fortaleza da Solidão para pedir pelos seus poderes de volta, porque aparentemente qualquer um consegue chegar lá até. Porém, a única forma de fazer isso foi por meio de Jor-El, sacrificando toda a energia que ainda lhe restava, causando uma despedida emocionante entre pai e filho. De novo, as cenas com Jor-El são muito boas, mas esse drama sobre o Superman ter perdido os poderes me pareceu meio deslocado. Muito porque ele surge de forma muito repentina e ele também dura muito pouco tempo. Tipo, para início de conversa, eu nem entendi por que o Superman sentiu necessidade de abandonar os seus poderes para poder ficar com a Lois. Não seria mais fácil proteger ela como Superman? Em Metrópolis, Zod e seus seguidores chegam ao planeta diário para ameaçar Lois e os outros funcionários, e também decidem trair Lex, mesmo sendo ele quem lhes deu as informações. Mas antes que eles pudessem machucar mais alguém, quer dizer, além do Perry White, Superman aparece e temos o grande embate entre kryptonianos. Já ouviu falar em liberdade de imprensa? Venha a mim, filho de Jor-El! Ajoelhe-se perante Zod! Olha, eu sei que muita coisa evoluiu no cinema de heróis desde o lançamento desse filme, mas eu tenho certeza que isso era bem empolgante para a época, e pelo menos aqui temos um Superman que salva pessoas sem destruir a cidade completamente enquanto ele luta com o Zod. Mas no final da luta, Zod acredita ter derrotado o Superman, e para se salvar, Lex diz a ele a localização da Fortaleza da Solidão, e eles o levam junto com a Lois. Obviamente, Superman não foi derrotado de verdade, e então ele também chega até a fortaleza para enfrentar Zod novamente. Com Lois sendo feita de refém, Superman pede para Lex ajudá-lo a colocar os outros kryptonianos na câmera que removeu os seus poderes. Porém, ele literalmente conta tudo para Zod logo em seguida. Mas felizmente, Superman, sabendo que Lex não era confiável, só disse aquilo pois ele já havia revertido a polaridade da câmera, fazendo com que quem estivesse fora dela perdesse os poderes. Portanto, Zod e os outros são transformados em humanos normais, que são facilmente derrotados, e o Lex Luthor simplesmente desaparece do filme. Ao saírem da Fortaleza da Solidão, Superman a destrói e eles voltam ao apartamento de Lois em Metrópolis. Mas por ter colocado Lois em tanto perigo após ter revelado a sua identidade, Superman acaba apagando a sua memória do que aconteceu. Mas existem dois jeitos de como ele fez isso. Na primeira versão, ele usa um beijo para apagar a memória dela, e isso é uma habilidade bem boba que ele tinha nos quadrinhos da Era de Prata, mas que felizmente ele não tem mais. Já na versão que nós estamos vendo, ele volta no tempo de novo e simplesmente desfaz todos os acontecimentos do filme. Pera aí, então Deadpool 2 se inspirou nesse filme? Mas uma coisa que meio que me incomodou nesse final é que o Clark decide se vingar do cara da lanchonete que tinha batido nele antes dele voltar no tempo. Então, tecnicamente, ele não tinha feito nada pra merecer isso. É um detalhe pequeno, mas que faz o Clark parecer meio babaca e vingativo. Então, era melhor ter terminado o filme só com mais uma cena dele sorrindo e olhando pra câmera. Ainda assim, Superman 2 é um filme bastante divertido, apesar de alguns de seus efeitos especiais terem envelhecido um pouco mal. Sobre ele ser tão bom quanto, ou até melhor que o primeiro, eu acho que varia de pessoa. Mas apesar do rumo que essa franquia acabou tomando, os dois primeiros filmes foram grandes marcos que tornaram essa versão do personagem um ícone do cinema, que até hoje é lembrado com bastante carinho, não só pelos fãs de quadrinhos de heróis, como também pelos cineastas que se inspiraram nele. Muito obrigado a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Infelizmente, é bem improvável que eu consiga terminar essa série antes do lançamento do novo Superman, já que foi bem difícil arranjar tempo para escrever, gravar e editar esse episódio. Mas mesmo assim, eu quero continuar fazendo esses vídeos por gostar muito do personagem, então por isso eu agradeceria muito se vocês, além de compartilhar, também pudessem curtir o vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sino das notificações e nos seguirem nas nossas redes sociais. Valeu e até a próxima, galera!